Bem-vindos ao Portal Livrocast. Hoje a gente vai mergulhar em uma ideia poderosa do capítulo 7 do livro A Mente que Atrai Fortuna, de Guilherme Esteves. E o título do capítulo já diz tudo: Prosperar com a centelha divina. O dinheiro flui quando você honra quem você é. Olha, essa é uma daquelas ideias que podem de verdade virar a chave na nossa vida. Sabe aquela sensação de estar dando o máximo, trabalhando sem parar, mas parece que a prosperidade está sempre lá na frente, inalcançável? É como nadar e morrer na praia. O capítulo começa justamente tocando nessa ferida, nessa frustração que tanta gente sente. A grande pergunta que fica no ar é: por que isso acontece? Por que tanto esforço para tão pouco resultado? E a resposta que o autor Guilherme Esteves traz para a gente é um convite para olhar para dentro. Ele propõe um caminho diferente, um divisor de águas que, segundo ele, separa a prosperidade que flui com leveza daquela que a gente persegue sem nunca alcançar. E esse caminho tem nome: propósito, ou como ele chama de uma forma bem bonita, a centelha divina que existe em cada um de nós. É aqui que a jornada para a riqueza de verdade começa. Tá, mas o que é essa tal de centelha divina, afinal? Pela visão do autor, não é nada complicado ou místico, viu? É simplesmente aquilo que a gente já tem. É o nosso dom natural, sabe? Aquela coisa que a gente faz com uma facilidade, com uma leveza, enquanto outros ralam para conseguir. É a nossa verdadeira natureza em ação. É o ponto exato onde o nosso talento se encontra com aquilo que o mundo precisa. E aqui a conexão com o dinheiro fica muito clara. O autor diz que dinheiro é energia, pura e simplesmente. E como toda energia precisa de um caminho livre para poder fluir, quando a gente força a barra num caminho que não tem nada a ver com a nossa essência, a gente cria bloqueios. A prosperidade de verdade, aquela que se sustenta e traz felicidade, só acontece quando a alma, a nossa essência, está inteira naquilo que a gente faz. Para deixar isso bem claro, o capítulo mostra o que acontece quando a gente segue ou quando a gente ignora essa centelha. São dois cenários, dois destinos completamente diferentes, que mostram na prática o poder de honrar a nossa natureza versus o preço altíssimo de negar quem a gente é. O primeiro exemplo, e que exemplo, é o de Lionel Messi. O autor descreve ele como alguém que nasceu com um dom óbvio, o futebol. A centelha dele era claríssima, mas o dom sozinho não faz milagre. Messi honrou esse presente. Ele treinou até a exaustão, se dedicou de corpo e alma, aperfeiçoou aquilo que já era natural para ele, e o resultado? Bem, a gente conhece. Uma carreira de sucesso absurdo, realização pessoal e, claro, uma prosperidade financeira gigantesca, que veio como consequência natural de viver o seu propósito. Agora, do outro lado da moeda, o livro conta a história de uma menina com uma voz de anjo, um talento nato para cantar. Só que por pressão da família, que queria um caminho mais seguro, mais respeitável, ela abandona o dom dela. Ela vira dentista, consegue a tal da estabilidade financeira, agrada os pais, mas vive uma vida, sabe, sem brilho, com aquele sentimento de que falta alguma coisa, a peça mais importante do quebra-cabeça. Ela tem sucesso, mas não tem plenitude. Aqui a gente vê o contraste, né? Fica tudo preto no branco. De um lado, o caminho da centelha. Messi, honrando seu dom, entrou num estado de fluxo. O trabalho era duro, claro, mas tinha alma, tinha leveza. A prosperidade foi uma consequência, não um objetivo. Do outro lado, o caminho desconectado. A cantora que virou dentista vive no esforço sem alma. O sucesso existe no papel, mas é vazio, porque nega a identidade dela. Então, a grande questão que o capítulo levanta é: como é que cada um de nós encontra a sua própria praia? Aquele lugar no mundo onde o nosso talento, o nosso domínio e o nosso amor pelo que fazemos se encontram. O autor nos guia a olhar para dentro, a silenciar o barulho lá de fora para conseguir ouvir a voz da nossa própria natureza. E para ajudar nessa busca, o Guilherme Esteves propõe umas perguntas bem poderosas para a gente se fazer. Por exemplo, o que você faz com uma naturalidade que parece fácil enquanto os outros acham super difícil? Pelo que as pessoas costumam te elogiar, mesmo quando você nem se esforçou tanto? O que te absorve de um jeito que você até perde a noção do tempo? E talvez a mais importante de todas, o que você faria só pelo prazer de fazer, que alimenta a sua alma, mesmo que ninguém visse ou aplaudisse? As respostas para essas perguntas são pistas valiosíssimas. Então, o que a gente tira de mais importante desse capítulo? Primeiro, o perigo de copiar a fórmula de sucesso de outra pessoa só porque parece que dá dinheiro. A prosperidade que dura de verdade não vem da imitação, vem da autenticidade. O próprio autor se usa como exemplo. Ele conta que escrever o livro foi um prazer, porque ensinar é o dom dele.
Ou seja, alinhar o que a gente faz com os nossos dons não é só uma ideia romântica, é um ato de inteligência espiritual. É a capacidade de agir com propósito e com sentido. E a mensagem central que fica ecoando o coração do capítulo é esta aqui. Dinheiro pode até vir de qualquer trabalho, mas a prosperidade de verdade, aquela que preenche, que energiza, que se sustenta, essa só aparece quando a alma está inteiramente presente no processo. E para fechar, fica uma pergunta no ar, uma reflexão que o autor deixa para cada um de nós. Essa jornada que está sendo trilhada em busca de sucesso, ela está de verdade alinhada com a sua essência? Ela está honrando quem você nasceu para ser? Agradecemos a todos os ouvintes do canal Portal LivroCast. Nos próximos episódios, traremos análises dos demais capítulos do livro A Mente que Atrai Fortuna.